equipe que eu acho bastante importante. Afinal de contas, nosso pessoal está em campo todo dia e aqui, mesmo na época da pandemia, nós não paramos, nosso departamento trabalhou direto. E é importante essas informações, enfim, para a gente poder botar isso em prática aqui no nosso dia a dia. Sim, e para os nossos alunos que estão, né, no estágio supervisionado 1, último ano deles aqui, na formação para futuros enfermeiros, é uma das competências que eles desenvolvem na área de educação. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece aí a disposição de todos vocês. Obrigada. Nós fizemos aqui de lembrança para eles um álcool em gel de bolso que eles vão receber. Esse álcool a gente aprova. Olha, está aprovado. Tá. Então, tá bom. Então, assim, para os agentes que estão aqui, é uma oportunidade que nós temos neste momento em que nós já passamos todas as questões de saber o que estava por vir, né, para a nossa realidade, era algo desconhecido, a questão da Covid. Fizemos tudo que podíamos, tiramos férias, revisamos, ficamos aí com algumas informações fora das oficiais, enfim, passamos por períodos tenebrosos, aí, obscuros, né? Mas neste momento eu acho que nós já estamos numa tranquilidade e com cabeça, né, para a gente centralizarmos nas informações que são verdadeiras e que agregam. Então, é com muita alegria que toda a equipe da Univap está para conversar com vocês hoje. Tenham um bom proveito dessa aula, façam as intervenções que vocês acharem necessárias, né? E fiquem à vontade. Pode começar, tá, professora? Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. São acadêmicos de enfermagem da Univap, do 7º período. São futuros enfermeiros da nossa região, que a gente espera conter aqui para poder multiplicar esse conhecimento e nesse projeto de levar a educação sobre esta pandemia com temas relevantes que vocês mesmos selecionaram e hoje se inicia esse projeto. Então, eu passo a palavra hoje à aluna que vai representar todos os alunos, é a aluna Jéssica Rodrigues. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Jéssica Rodrigues, como a professora já me apresentou, sou graduanda, né, do 7º período da enfermagem da Univap. Aí hoje a palestra, hoje eu vou explicar um pouco para vocês, né, e aprofundar um pouco sobre o tema do coronavírus, que é um tema tão recente, né, que hoje a gente liga a TV, é coronavírus, hoje a gente olha para o lado, tudo tá em volta desse vírus. Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou compartilhar a tela aqui. Oi, tá aparecendo? Sim. Sim? Sim. Só volta os slides para o início, Jéssica. Bom, aqui eu faço parte de um grupo, né? Fora os alunos da sala, que é o João, a Marcela e a Milena. Nós todos fazemos parte da enfermagem da Univap e vamos começar a falar um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus, esse termo coronavírus, é de nome de uma grande família de vírus. Ele veio para facilitar a comunicação sobre os vírus. Ele tem projeções que geram um aspecto que parece a coroa. Por isso que veio coronavírus. Aí daí vem essa denominação. Ele tem mutações, né? Ele, durante o tempo, ele estava desde 2004, já existem relatos muito antes disso, mas desde 2004 ele já estava circulando, né? E ele ocorreu algumas mutações. Uma dessas mutações, que é o que nós já estamos vendo todos os dias, desde dezembro, é o SARS-CoV-2, que é o nome oficial, né? Que atinge... Deixa eu só mudar aqui isso. Que atinge o mundo em 2020. Ele foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde, onde facilita a identificação dos estudos científicos e também a divulgação na imprensa.
além de evitar confusões com outros vírus da mesma família, ele representa uma mutação do coronavírus e ele é responsável pela doença que atinge o mundo hoje, que é o Covid-19. O Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia desde infecções assintomáticas, que seriam infecções com poucos ou quase nenhum sintomas, né? Seriam os assintomáticos, com sintomas respiratórios, ou até mesmo quadros graves, que geram a pneumonia, que gera a dificuldade para respirar e até mesmo a morte de algumas pessoas. O primeiro caso ocorreu na China em janeiro de 2020, né? E segundo a OMS, 80% das pessoas serão assintomáticas, não apresentarão nenhum tipo de sintoma. 20% das pessoas infectadas vão precisar ir até o atendimento hospitalar. Só que apenas 5% vai precisar de um suporte ventilatório. Então, apenas 5% chegarão no estado grave da doença. E hoje nós temos o isolamento. O isolamento ele é uma estratégia para a contenção do vírus. Ele é aplicado quando há recomendação de ficar em casa e restringir as suas atividades sociais. Mas o que muitas pessoas não entendem é o porquê do isolamento. O isolamento ele é uma forma de contenção do vírus. Então, o que é? Você não deixar chegar num estado tão grave que não vai ter o que fazer. Então, essa parte do isolamento, ela serve para o governo, para os modelos hospitalares, para as pessoas criarem políticas públicas, onde nós conseguimos maior número de leitos, maior número de pessoal para atender. Nós também vamos conseguir maiores equipamentos. Então, esse isolamento social, ele serve para nós aumentarmos o nosso aparato para atender todos de maneira gradual. A pandemia, ela é uma epidemia que correu em todo o planeta, com a situação que vem se repetindo em diferentes continentes. Em março foi declarado a pandemia, de acordo com a OMS. Ela serve para preparar, deter e proteger e reduzir a transmissão. Ela é para todos os países já ficarem alerta e já todos os sintomas, todas as pessoas que apresentarem qualquer tipo de sintoma já ser notificado para gerar uma forma de contenção desse vírus. A evolução dele. Como eu disse, já é um vírus bem antigo. Então, os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, em 1965, o vírus foi descrito como coronavírus. Em decorrência do perfil da microscopia, ele parece uma coroa. E a maioria das pessoas que se infectam com o coronavírus ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a desenvolver esse tipo de vírus. Depois houve mutações, né, que foi o alfa-coronavírus 229E, e o NL63 e beta-coronavírus OC43 e o HKU1. Eles ocorreram mutações que geraram o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. A epidemiologia é o estudo de fatores que determinam a frequência e distribuição das doenças na coletividade humana. Então, tudo que a epidemiologia, ela estuda toda a frequência, todos os fatores envolvidos naquela doença. Os países, eles devem informar a Organização Mundial de Saúde, que vai informar o quê? A definição do caso, os resultados laboratoriais, a fonte que foi causada, o tipo de risco, número de casos, número de óbitos, condições que afetam a propagação da doença. E assim, eles podem também comunicar as medidas de saúde que estão sendo empregadas nos municípios, tanto nos municípios quanto nos estados, as dificuldades enfrentadas para solicitar o apoio necessário do governo. E a partir desse momento, quando você começa a notificar, você começa a levantar os seus casos, você consegue ter a certeza se você precisa do maior número de leitos, de hospitais de campanha, tudo, e começar a levantar recursos, o que for preciso. A epidemiologia, hoje em dia, nós temos um sistema de vigilância de síndromes respiratórias agudas. O que é isso?
ela faz a identificação, a notificação, o registro, a coleta de exames, as medidas de prevenção e de controle. É um dos modos da gente conseguir a padronizar as notificações, tanto pública quanto privada. Por isso que muitas vezes nós vemos todos os casos na televisão e nós conseguimos saber que é uma fusão do público com o privado. Então, os dois setores, eles têm que apresentar a mesma notificação. Por isso que existe essa padronização, entendeu? Para não ficar, por exemplo, só lá no privado a gente vai dar informação só sobre o privado. Não, é um trabalho em conjunto entre as duas instituições. E o que a gente notifica? Nós notificamos todo o quadro de síndrome gripal, todo o quadro de síndrome aguda, quanto a síndrome grave que está dentro dos hospitais. Então, por exemplo, as pessoas teve qualquer tipo de sintomas, tanto agudo quanto os sintomas mais graves, elas vão ser notificadas, tá? Durante a internação ou até mesmo depois do óbito, para ser feito todos os exames necessários. E quem notifica são os profissionais da saúde que participam tanto do público quanto do privado. Quando é notificado, é dentro de 24 horas após o início dos sintomas. O início da suspeita inicial já é 24 horas para você notificar. E é notificado pela plataforma chamada ESUS, que é o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica Gripal. Então, todos os hospitais do Brasil, todos os sistemas de saúde vão notificar para o mesmo lugar. É aí que se geram todos os dados que são divulgados na televisão, que são divulgados nas plataformas do governo. A transmissibilidade da Covid-19 tem se apresentado elevada. E sua disseminação ocorreu de escala global. A taxa de transmissão é de 2,75. Então, o que quer dizer? Uma pessoa, ela consegue infectar até 2,75 pessoas no máximo, num período de 5 dias. Então, o que seria? Mais ou menos 3 pessoas. Nesse período, se for em 30 dias, uma pessoa consegue contaminar até 406 pessoas que estão ao seu redor. É um número preocupante. Por isso que esse vírus ele é tão contagioso, ele é tão preocupante para o Ministério da Saúde. Os dados científicos recentes, eles constataram que a transmissão da Covid-19, ela pode ocorrer antes do indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas, e por esse motivo, o Ministério da Saúde passou a recomendar para o enfrentamento da Covid-19 o uso de máscaras e o isolamento social. Então, mesmo que a pessoa não saiba, porque ela está assintomática, não tem nenhum tipo de sintoma, ela está propagando o vírus. Por isso que é tão importante o uso da máscara e fazer o uso do isolamento social. Nós sabemos que não é uma realidade para todos, né? Muitas pessoas vão ter que sair para trabalhar, vão ter que sair para fazer suas coisas, mas nós recomendamos o quê? Fique em casa sempre que for possível, porque é muito rápida a transmissão. E os novos estudos, eles comprovam o quê? Que as pessoas assintomáticas que não têm sintomas, elas conseguem transmitir o vírus durante um período mais ou menos de 14 dias. As pessoas que apresentam alguns sintomas leves, elas podem transmitir o vírus até 21 dias após o contágio. E as pessoas que têm um quadro mais grave, que é a dificuldade respiratória, às vezes precisa de uma internação intensiva, ela consegue disseminar esse vírus durante um período de 25 a 28 dias. Então, é uma doença nova que todos os dias vai chegando uma coleta de dados novas e todos os dias nós estamos reformulando a forma de tratar, de lidar com esse vírus. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar do tratamento hospitalar. Então, ela não vai precisar, ela vai fazer parte daqueles 80% que vão ter sintomas leves ou vão ser assintomáticos. Cerca de 1 a cada 5 pessoas adquire Covid-19, fica gravemente doente e desenvolve a dificuldade respiratória, que seria um quadro bem mais avançado, onde nós
precisamos muitas vezes do suporte ventilatório, né? E o que nós temos na região sudeste? A maioria dos casos são na nossa região, né, na região sudeste, em relação ao perfil epidemiológico, assim, o perfil das pessoas que são acometidas pelo vírus. Ela demonstra que são do sexo masculino, idosos maiores de 60 anos, com pelo menos um fator de risco associado, que pode ser ele: cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica e obesidade com menos de 60 anos. Hoje, nosso quadro em São José dos Campos é de 4.816 casos. Hoje nós temos a taxa de óbito, o maior número de óbitos é entre a faixa etária de 61 anos a 70 anos. O nosso número de casos, o nosso número de casos na maior parte da faixa etária é de 31 anos a 40 anos. E a taxa de ocupação que nós temos hoje na UTI é de 72% e de 64% na enfermaria. Então, nós não estamos num caso desesperador, mas nós estamos num caso que nós precisamos tomar mais cuidado com a doença, porque quando gera esse número de ocupação de leitos maior que 80%, chega a ser um caso preocupante, porque mesmo que o coronavírus seja o mais comentado hoje em dia, nós ainda temos todas as outras doenças circulando e vamos precisar do sistema hospitalar. Por isso que nós estamos fazendo esse período de isolamento, de distanciamento social. Os principais sintomas da Covid-19. Os mais comuns são a tosse, a febre, a fadiga. Mas temos também congestão nasal, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, cansaço, a dificuldade respiratória. Temos também perda do olfato e do paladar. 65% a 80% das pessoas vão ter a tosse. A febre chega a 85% das pessoas também. E a falta de ar, 45%, e a diarreia, 10%. E o período de incubação, que é o período desde o contágio até o início dos sintomas, ele dura desde o primeiro dia até o 7º dia. Então, mesmo desde o primeiro dia, vamos supor, ele se infectou no dia 1, só no dia 7 ele vai começar a ter sintomas. Então, mas mesmo desde o primeiro dia do dia 1, ele já está transmitindo a doença. Por isso que nós sempre focamos no uso da máscara, na lavagem das mãos, porque nós não sabemos se já estamos ou não contaminados. E em alguns casos, desde o 2º dia até o 14º dia, ocorre esse período de incubação, que é o começo dos sintomas. E os sintomas graves. Quem são as pessoas que sofrem com esses sintomas graves? Idosos, pessoas que sofrem com algum tipo de doença pré-existente, como hipertensão, diabetes, obesidade, problemas respiratórios como a asma, problemas cardíacos, câncer, fumantes, ex-fumantes e também gestantes. O que eles sofrem? A falta de ar, a febre alta, a dor ou pressão no peito, a perda da fala, a perda do movimento. E as crianças e os adolescentes, eles não adquirem a forma grave da doença, só se fizer parte desse grupo de risco. Porém, o grande relato da maioria deles é que não geram a forma grave da doença. Porém, eles são um meio fácil de transmitir a doença. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo avós sendo distanciados dos netos. Por quê? Porque como eles não têm sintomas, mesmo assim eles conseguem transmitir. E o perigo está para quem é do grupo de risco. Bom, vocês sabiam que quando o membro da família está com Covid-19, ou até mesmo com a suspeita, toda a família deve se isolar por pelo menos 14 dias. No caso de qualquer membro da família desenvolver algum sintoma, ele deve procurar ajuda médica e comparecer ao sistema de saúde. Quando for até o sistema de saúde, nós sempre orientamos o quê? O uso da máscara, se possível manter 1 metro de distância das pessoas, não tocar na superfície com as mãos, mas se tocar, sempre higienizar as mãos depois. Procure o atendimento médico imediato se você tiver dor para respirar ou pressão no peito ou até mesmo uma febre alta. E como que é feito esse diagnóstico do Covid-19? É a avaliação clínica. O profissional de saúde ele avalia o
o histórico do paciente e os sintomas, que seja o quadro geral. O que ele vai perguntar? Onde você esteve, se você já viajou, se você teve contato com alguém que já estava contaminado com o vírus, se tem algum caso na sua família, para ele saber quanto tempo, se você está naquele período de incubação ou não. Então, ele sempre faz essa linha do tempo para saber onde você pegou, onde foi contaminado, até mesmo na hora de fazer a notificação. Os profissionais de saúde, ele pode pedir exames laboratoriais, tanto o teste rápido, que detecta ou não a presença de anticorpos, como o teste de laboratório, que analisa a presença do vírus por sangue, que é o PCR. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, onde mostra que é o teste de swab, que nós chamamos, que ele pode ser feito tanto o teste rápido, né, que ele insere uma haste, um cotonete, que ele é estéreo, desde a cavidade nasal até o orofaringe, que chega ali quase próximo à orelha, né? Ele faz essa coleta desse material e onde ele é enviado para análise. E a diferença entre os testes da Covid-19? Nós temos o exame de RT-PCR, que é esse exame que eu mostrei para vocês, que é feito com a haste, que ele é um exame laboratorial, que ele é o padrão ouro. Então, assim, ele é a nossa primeira opção. Chegou no hospital, ele vai ser a primeira opção. Por quê? Porque ele é para ser feito desde o terceiro dia da manifestação dos sintomas até o sétimo dia. E ele leva, em média, 48 horas, 72 horas para apresentar o resultado. E ele faz o diagnóstico. Nós temos o teste rápido, que é o teste de anticorpos, que ele é feito através da coleta de sangue, que ele pode ser feito após o sétimo dia, ou até mesmo ao 10º dia, e ele é feito em hospitais, unidades de saúde, laboratórios, e o resultado fica pronto em 10 a 30 minutos. Ele pode ser feito também para o diagnóstico, a triagem, ou até mesmo saber se você já tem uma imunidade contra aquele vírus e contra o Covid-19. A transmissão. A transmissão ela é feita através do espirro, da tosse, do catarro, das gotículas de saliva ou do contato físico com uma pessoa contaminada. Contato com objetos ou superfícies contaminadas também, seguido do contato direto com os olhos, com a boca e com o nariz. Nós temos inúmeras maneiras de prevenção. As dicas contra o Covid-19, uma delas é eu entrar em casa. Porque quando nós estamos na rua, nós temos uma grande carga viral ali fora. Quando nós chegamos, se nós seguimos esses passos, nós conseguimos deter aquele vírus logo na porta de casa e não contaminar nossos familiares e nem nós mesmos. Evitar tocar os móveis e objetos da casa sem antes higienizar as mãos. O que é? Chegou em casa, tem um tanque lá fora, tem uma torneira lá fora, já deixa um sabão lá para você já estar higienizando as mãos. Tire sapato, lave as roupas, limpe os óculos, celular, para evitar a sujeira, né, que vem da rua. Evite deixar objetos que nem cartas, carteiras, chaves, bolsas, onde é a área coletiva de todo mundo da sua casa. Deixe no lugar reservado, já deixa um canto reservado da sua casa para aquilo. Tome banho ou lave as partes expostas do corpo, como as mãos, os punhos e o rosto. Após manusear as embalagens que você trouxe de fora, higienize as mãos também. Então, seguindo as 5 dicas que nós temos para ajudar a combater o coronavírus, nós vamos conseguir diminuir bastante a transmissão desse vírus, que seria lavar as mãos com frequência, o cotovelo para cobrir a tosse ou espirro, não tocar o rosto, manter a distância segura de 1 metro de distância de outras pessoas e não sair de casa se possível. Né? Sempre se possível. Bom, limpar e desinfectar objetos ou superfícies utilizadas com frequência. O principal que hoje nós utilizamos, para até a imagem, é o celular. Nós não imaginamos quantos vírus, quantas bactérias, tudo que nós contaminamos com o celular, né? Então, a inativação do vírus, ela pode ser alcançada após 1 minuto. Então, depois de 1 minuto de você ter usado o desinfetante, que é o álcool, ou até mesmo a água sanitária de acordo com o fabricante, você consegue, essa inativação do vírus, você consegue limpar esse equipamento
ou essa superfície. E se tiver sujo, por exemplo, eu tenho uma bancada lá que está suja, não adianta eu fazer a desinfecção sem antes lavar com água e sabão. Então, sempre lembrar disso. Vou mostrar para vocês agora a higienização das mãos, como ela é feita, né, de forma correta. Olá a todos, meu nome é Helena e eu sou acadêmica de enfermagem da Univap aqui em São José dos Campos. Em conjunto com meus colegas, nós viemos orientá-los sobre algumas formas de prevenção contra o coronavírus e a maneira correta de fazer a higienização das mãos. Mas nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, a lavagem das mãos é uma das maneiras mais eficazes de evitar a sua contaminação e da sua família pelo vírus da Covid-19. Algumas formas de prevenção são evitar aglomerações, utilizar sempre a máscara de pano em locais públicos, manter os locais arejados com portas e janelas abertas, evitar tocar com as mãos na região dos olhos, boca e nariz. E ao tossir e espirrar, sempre cobri-los com lenço descartável ou com antebraço, dessa forma. Ficar em casa, se puder, e principalmente se estiver doente. Limpar e desinfetar objetos e superfícies com solução à base de álcool ou água sanitária. Sempre que retornar da sua casa da rua, evitar entrar com os sapatos que estiver. E sempre fazer a higienização das mãos. Em todas as oportunidades que você tiver, seja com água e sabão ou com álcool em gel. Para que a higienização seja eficaz, há uma técnica correta a se realizar, a qual nós vamos ensinar neste vídeo. Para que seja uma explicação didática, nós trouxemos uma pessoa que não tem conhecimento sobre a técnica para realizar a forma como ela faz a lavagem das mãos, depois nós vamos demonstrar a maneira correta. Queremos utilizar uma tinta ao invés do sabão para demonstrar o porquê da necessidade de realizar a técnica correta. Conforme a pessoa realiza a lavagem das mãos, percebe-se que há locais que a tinta não atinge, ou seja, que o sabão não atingiria, fazendo com que essa higienização não seja tão eficaz. Agora, para realizar a técnica correta, seja com água e sabão ou álcool em gel, nós devemos espalhar a solução na palma das mãos, entrelaçando os dedos e esfregando. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e depois repetir novamente com a outra mão. Pegue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem. Esfregue a ponta dos dedos e unhas de uma mão contra a palma da outra mão, fechada em concha e fazendo movimentos circulares. E depois repita. Esfregue o polegar com o auxílio da palma da mão, utilizando movimentos circulares, e depois repita novamente no outro polegar. Por último, esfregue o punho com o auxílio da palma da mão, também em movimentos circulares. E depois repita no outro punho. Enxague as mãos ou espere o álcool secar por completo. Cada movimento deve ter a duração de 5 segundos. E dessa forma, podemos ver que a tinta atingiu todas as áreas que não tinham sido atingidas, colaborando para uma higienização correta das mãos. Muito bem. E quando nós devemos higienizar as mãos? Então, a recomendação geral é antes de tocar o rosto, após tossir ou espirrar, depois de ir ao banheiro, antes e depois de trocar fraldas, antes de cozinhar ou comer, antes e depois de visitar alguém doente, no caso de profissionais da saúde, depois de retirar o lixo, após tocar as maçanetas e após estar em locais públicos. Deve ser recorrente ao longo do dia. Como já foi explicado no vídeo anteriormente, a lavagem deve durar pelo menos 20 segundos. É o tempo geral de um parabéns para você.
Outros tipos de prevenção é evitar tocar os olhos, nariz e a boca com as mãos não lavadas. Ao tossir ou espirrar, sempre cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ou com o antebraço, né? E não com as mãos, nunca com as mãos. Então, sempre como essa primeira imagem mostra, você vai tossir ou espirrar cobrindo o antebraço e também nós vamos estar espirrando ou tossindo no lenço descartável. Outras formas de prevenção é evitar sempre aglomeração. Então, você vai evitar abraço, beijos e apertos de mão. Esse contato físico também é uma grande forma de transmissão. Então, nós sempre indicamos fazer esse novo método, né? Que é cumprimentar com o cotovelo, utilização de máscara, luvas. A prevenção. Não compartilhem objetos de uso pessoal, como talher, toalhas, pratos e copos. Você deve manter o ambiente limpo e bem ventilado, sempre. Se você estiver doente, qual é a recomendação se você estiver doente? Dormir em camas separadas, utilizar banheiro diferente. Nossa, mas eu não tenho outro banheiro, na minha casa tem um só. Não tem problema. Você vai utilizar o mesmo banheiro, só que sempre após a utilização do banheiro, esse banheiro deve ser higienizado com água sanitária, tá? Ele não pode compartilhar toalhas, copos, talheres, limpar do mesmo jeito poltronas, cadeira, mesa que for utilizada, também deve ocorrer essa desinfecção com a água sanitária e com álcool 70. As roupas e lençóis devem ser lavados com mais frequências e separadamente. Manter a distância ao dormir ou em quartos separados. Se não houver como fazer esse distanciamento, tentar dormir o mais separado possível, né? Manter os quartos ventilados. Em caso de febre, dor no peito, dificuldade para respirar, você deve ligar para a emergência e ir até o sistema hospitalar e não quebrar a quarentena, né? Toda vez que você sai de casa, você tem que recontar a quarentena. Então, toda vez que você sai, é mais 14 dias em casa, né? Dormir bem e ter uma boa alimentação. Um dos maiores métodos de prevenção é a utilização de máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída da sua residência. Um dos métodos importantes do uso da máscara de tecido é como colocar. Você sempre vai lavar as mãos, certificar que a máscara vai cobrir o nariz e a boca, então sempre pelo elástico você vai colocar ela, prender a máscara atrás da orelha, seja com elástico ou aquelas de amarrar, né? Ou aquelas de tiarinha também. Evite colocar as mãos na parte da frente da máscara. Ela deve ser usada por 2 horas. Após essa utilização de 2 horas, ou ela estar úmida, mesmo que for antes das 2 horas, você deve trocar. Então, sempre que você for sair ou precisar utilizar a máscara fora, seja no ambiente de trabalho, você faz essa contagem de 2 horas, por exemplo. Trabalha 6 horas, você leva 3 máscaras, entendeu? Você sempre faz essa contagem para você sempre estar trocando a máscara, para ela não perder a eficiência. Como você remove? Você lava bem as mãos, evite tocar na parte da frente da máscara também. Você vai retirar ela pelo elástico, tá? Toque apenas no elástico, na tira de trás das orelhas e coloque ela para lavar. Deixe ela de molho durante 30 minutos, tanto na água sanitária quanto no sabão ou no sabão. Lava ela após esses 30 minutos, deixa ela secando ao sol, depois passa a máscara bem passadinha e guarda ela num saquinho plástico ou num papel toalha, tá bom? E lava novamente as mãos com água e sabão. Então, o que é o mais falado? Distanciamento social, isolamento social e a quarentena. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. O distanciamento é a diminuição entre a interação com outras pessoas. Ele pode ser amplificado ou seletivo. O amplificado é toda a população. Você vai diminuir a interação, é o que nós estamos hoje. No distanciamento social, nós estamos diminuindo a interação entre outras pessoas de forma amplificada. Todo mundo está fazendo esse distanciamento. E o seletivo, ele ocorre só quando o grupo de risco ele é obrigado a fazer esse distanciamento. Ele diminui a velocidade de transmissão do vírus. Agora, o isolamento social,
ele é uma medida que visa separar as pessoas que já estão doentes. Então, ele evita a propagação do vírus. Ele pode ser domiciliar ou hospitalar. E a quarentena é a restrição de atividades ou a separação de pessoas que podem ter sido expostas a uma doença contagiosa. Então, ele entra em quarentena. Ele pode ter sido exposto, ele tinha alguém em casa que ficou com Covid-19, então ele entra em quarentena. Ele fica naquele período restringido de fazer as atividades ou sair, ter interação com outras pessoas, mas ele não está doente, ele está naquele período só para se restringir, para não, porque ele não sabe se está contaminado ainda ou não. E hoje, o tratamento ou a vacina. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a posição dela diante de tratamento e da vacina é o quê? Até o momento, não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Então, toda a parte de tratamento, vacina, estão sendo investigados, estão se fazendo estudos sem parar. Eles estão o tempo todo correndo atrás de uma vacina, correndo atrás de um tratamento eficaz para o Covid-19. E juntos iremos vencer esse momento. Cuide da sua família, tá bom? E é isso. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Acho que todos podem abrir aí, colaborar se houver perguntas. Professora Ana Beatriz, eu gostaria de fazer chamar atenção para a questão do trabalho específico dos agentes, né? Eles estão nas ruas, falando com a população anda um pouco agitada por conta de medo do que é o super corona, uns desacreditados. Gostaria de uma orientação específica para eles, até se eles também tiverem alguma questão para colocar, de situações que vocês viveram na rua nesse período de pandemia, fiquem à vontade. Se alguém quiser responder, na verdade, como a gente vai ter outras temáticas também, a gente aprofundou depois as outras áreas nesse aspecto do relacionamento dos agentes no dia a dia, né? Infelizmente, a gente vê atitudes de intolerância por parte da população, até mesmo por ignorância. Nesse sentido, eu creio que os agentes, eles vão poder orientar, sempre mantendo os cuidados que a Jéssica colocou. A maior importância que nós pedimos hoje nós sabemos que, mesmo que você esteja de máscara, nós sabemos que a população não está fazendo uso da máscara, né? Muitos não estão usando, muitos, e querem conversar com você bem de frente, falar bem perto. Então, assim, nossa orientação, vai um pouquinho para trás, conversa, mas sempre mantendo a cordialidade, mas sempre tentando manter essa distância, né? Tentando manter e sempre fazendo uso da máscara, sempre higienizando a mão. Vai ter gente que vai querer te cumprimentar, tocando na sua mão. Vai ter gente que vai ter esses momentos. E é sempre, vocês ganharam agora o álcool, sempre utilizar o álcool em gel, sempre fazer a lavagem das mãos e usar os equipamentos de proteção individual, entendeu? Porque é a sua saúde. Então, você priorize o tempo todo a sua saúde, converse, explica de forma que a pessoa entenda, mesmo que seja um pouco mais difícil, mas que entenda de uma forma, com um jeitinho de chegar, explicar e falar, olha, vamos manter essa cordialidade, mas um pouco mais distante. Sou agente de Jovanélia, que trabalho na rua, às vezes eu fico no ponto fixo em orientações, principalmente ali em Colinas, que a gente está na parte de pedestres, e esse contato, né, que a gente deu, eu sou muito faladeira, sou muito conversada, então as pessoas se achegam mais, conversam mais, e eu procuro também evitar esse contato, né, e eu uso óculos, então sempre estou ali lavando, limpando, o lenço
tenho renite. Não é forte porque eu já faço tratamento. Então, eu ando com um pano umedecido, sempre estou lavando, passo álcool, para manter essa higienização também nas nossas viaturas, né? No rádio, HT, né? Que a gente usa. Então, a gente procura, assim, se prevenir, né? Certíssimo, certíssimo. Sempre se cuidando. Como a gente tem utilizado, e vocês vão estar na rua em ação e vão utilizar muito mais o álcool gel do que a água e sabão, vale também um creminho hidratante, porque as mãos elas acabam ficando mais ressecadas. Assim como o uso de máscaras, para quem tem rinite e tal, pode favorecer também isso. Então, é mais uma recomendação a hidratação das mãos, a troca das máscaras, como a Jéssica comentou, e as máscaras de tecidos, elas têm que ser lavadas, né, em casa. Então, se você vai trocar durante o trabalho, colocar num recipiente plástico, num saquinho plástico, para evitar contaminar os seus objetos na bolsa. Tem alguma orientação de utilização da viatura? Desculpa, eu não entendi. Eu não entendi. Qual que é a pergunta? Tem alguma orientação em higienização da viatura, dos carros? Sim, segue a mesma orientação da higienização das superfícies. Você vai fazer a higienização com água sanitária com hipoclorito de sódio ou com o diluído em água. Então, segue aquela mesma orientação de diluir em água que utiliza para máscara ou álcool 70, tá bom? Aí você vai espirrar, vai borrifar do jeito que for passar e fazer aquela desinfecção de todo, da onde a gente toca, tudo, tá? Sempre limpando tudo e após 1 minuto já tá limpinho para você tá fazendo a utilização. Mais alguma pergunta? Eu acho que não temos mais dúvidas, não. Quero agradecer imensamente a todos vocês que fizeram uma aula maravilhosa para nós. Nós ficamos aqui muito felizes, satisfeitos com a aula de hoje. Professora, doutora Ivani, muito obrigada, viu? Sim, e nós teremos outras aulas, como disse, né? Os temas são muito relevantes, importantes para vocês, agentes que estão nas ruas, enfrentando aí esse momento difícil e tentando também levar mais informações para a população. Eu acho que numa abordagem, quando vocês conseguem passar uma informação, vocês também estão reproduzindo essa educação e cada vez mais a gente vai tendo a consciência desse novo conviver que a gente tem aí pela frente, até que haja uma vacina, um tratamento definitivo. Tá certo. Então, o nosso próximo encontro é a quarta-feira, entre 9h30 e 10 horas. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, alunos. Parabéns. Tchau.